Olá, estamos chegando sabadão, aquele melhor momento que eu adoro estar juntinho de você, com licença para entrar na sua casa. Chegou a voz da gente, aquele programa que quer te ajudar. Se ninguém te escuta, a gente está aqui para te ajudar e para te escutar. Aquele problema de saúde, problema de direito, problema de consumo, enfim. Manda a sua história para a gente, o WhatsApp está aqui na telinha, para que a gente possa de alguma forma buscar ajuda aí para resolver esse problema e acabar com a sua dor de cabeça. Hoje tem dois assuntos bem interessantes aqui no programa. A gente vai falar sobre coluna e a gente vai falar de um caso que eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha visto. Olha que eu tenho já anos de jornalismo. É uma menina que ela nasceu, vamos dizer, com metade do coração. Como é que sobrevive? Que síndrome é essa? A campanha da família. Uma história muito bonita que vale a pena você conhecer. Mas a outra história que a gente vai conhecer agora veio lá do Rio de Janeiro. O nome dele é Lucas, flamenguista. Eu sou corintiana roxa e o Lucas é flamenguista roxo, apaixonado. É fã do Zico. E o Lucas, ele perdeu a mãezinha dele há 3 anos. A mãe faleceu de câncer. Hoje ele é criado pela avózinha e ele tem um problema de distrofia, um problema degenerativo. A avó do Lucas mandou um vídeo pra gente. Vamos conhecer essa história junto comigo. Eu me chamo Eunice e sou avó do Lucas, paterna. O Lucas é uma criança que já nasceu lutando pela vida. Ele nasceu de 5 meses e um prematuro extremo. O Lucas, quando começou a andar, sentimos alguma dificuldade dele, mas os pediatras diziam que era da prematuridade. Começamos a investigar porque eu não me conformava com como ele era. Ele não conseguia andar direito, caía muito, não subia uma escada. Mas com 3 anos e meio, a mãe descobriu que tinha um câncer. Então, pra gente foi um baque muito grande. Aí, mesmo assim, eu comecei a investigar a doença do Lucas. Com 5 anos e meio, nós descobrimos que o Lucas tinha uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. É uma doença grave que vai matando aos poucos, né? Ela vai atrofiando a parte de baixo, pernas, e depois vai atrofiando a parte de cima, que vai parando o diafragma e o coração. O Lucas, com 7 anos, perdeu a mãe. Foi um outro baque muito difícil. Passou, o Lucas, a gente faz todo dia fisioterapia nele, toma corticoide e vamos lutando por ele. Apareceu um remédio que se chama Elevidys, que foi lançado nos Estados Unidos ano passado. Só que esse remédio é inatingível porque custa 17 milhões. Já estou lutando por ele na justiça porque ele custa esse valor todo. A justiça já me negou 3 vezes, mas nós começamos uma vaquinha online e estamos pedindo a todos os brasileiros, principalmente os torcedores do Flamengo, que nos ajude. O Lucas é um torcedor muito grande do Flamengo e o Flamengo já tem alguns jogadores que nos ajudou. Bruno Henrique deu uma camisa, fizemos um vídeo e uma rifa e foi aí que começamos. E temos prometido que o Flamengo vai nos ajudar. A gente torce muito que isso aconteça, porque o tempo do Lucas está passando. A maioria das crianças na idade do Lucas já estão numa cadeira de roda. E o Lucas está bem para tomar o remédio, que não é a cura, mas barra a doença. E está com muita fé que nós vamos conseguir esse remédio. Eu apelo para todas as pessoas que nos ajude a salvar o Lucas. Ele é uma criança muito feliz, que merece viver. Vó, vamos tentar de todo o coração ver se o Zico consegue aí receber o Lucas, né? E a gente quer acompanhar isso de pertinho também. Mas agora, como eu disse lá no começo, vamos começar a falar sobre coluna. Às vezes dói as costas, dói aquilo, você compra um colete postural para melhorar a sua postura e acaba piorando essa situação. Por isso que ele está aqui conosco hoje, ele que é neurocirurgião, Dr. Fábio Magalhães. Fábio, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite. Falar sobre essas dores, né? Porque a gente fala, ai, que dor nas costas, dor aqui, dor ali, isso aqui. Vamos lá, de uma maneira simples, doutor, quais são os vilões das costas para problema na coluna?
Qual é o maior vilão? É postural? É obesidade? É exercício mal feito? O que que é? Olha, são vários, né? Ah, Mas a gente sabe hoje comprovadamente que transtornos do humor, então ansiedade, estresse no trabalho ou até mesmo litígio trabalhista, a questão genética, então cada um que nasceu, que tem alguma história na família de problema na coluna, também pode ter uma chance maior de ter problema na coluna. As questões posturais, o uso do cigarro, né, o tabagismo, Uau. também está relacionado, e a obesidade, sim, o sobrepeso, também tem relação com problema na coluna. O estresse porque contrai muito, tensiona muito a musculatura das A costas? lombalgia, ela é a síndrome dolorosa mais frequente depois da dor de cabeça. Nossa. Então, essas síndromes dolorosas agudas, elas têm íntima relação, né, com os problemas, com os transtornos do humor, né, com os transtornos de ansiedade, porque são problemas que têm mecanismos de ação, né, de interpretação da dor na nossa cabeça. Então, os problemas de ansiedade, eles interferem diretamente no padrão da dor. Gente, então assim, você está com dor nas costas, né? Às vezes você já vai para um médico especialista e muitas vezes, e os médicos conversam entre si sobre isso. De repente, um ortopedista, um especialista em coluna, fala: Olha, tô achando que não é questão só coluna, tem alguma coisa atrás disso tudo, pode ser sua ansiedade. Existe essa conexão? Sim, existe. Então, o ortopedista de coluna, o neurocirurgião, eles têm uma interface, né? Hoje a gente trabalha muito de maneira multidisciplinar. E quando a gente fala, não é simplesmente que o paciente tem uma doença psiquiátrica e pode estar simulando uma doença na coluna. Não. O paciente que tem uma doença na coluna, ele pode ter essa dor piorada pelo problema psiquiátrico. Entendi. Agora, eu comentei logo no início, doutor, a questão da gente tentar corrigir essas dores, né, antes de procurar um médico, seja na compra de coletes posturais, seja pedindo para o amigo estalar as costas, essas coisas todas. Isso ajuda ou atrapalha? Olha, pode atrapalhar. Antigamente, a gente era muito a favor do uso de coletes. Só que ficou comprovado que o colete ele pode atrapalhar. Por quê? Porque ele acaba fazendo a função que a nossa musculatura faz. Então, ele dá para o paciente uma falsa impressão que está firme, e na realidade ele está tirando a função do músculo. Entendi. Então hoje o colete ele pode mais atrapalhar do que ajudar. E o que na realidade seria o bom, né? O bom para essa coluna do paciente. Esse cuidado realmente com a postura, o fortalecimento da região que a gente chama de core, que é a região abdominal e da lombar. Então, isso hoje a gente sabe que ajuda claramente nesse quadro de dor. Ou seja, fortalecendo o abdômen, a sua postura vai estar mais ereta, isso cuida bastante da nossa saúde da coluna. Da nossa saúde da coluna. E a gente acha que não, mas, por exemplo, só para vocês terem uma noção, um dado, quando a gente está sentado, os discos que funcionam como amortecedores da coluna, que estão entre as vértebras, eles sofrem uma pressão 150 vezes maior do que quando a gente está em outra postura, em outra posição. Então, estar sentado por um longo período também pode ser um fator complicador da sua dor lombar. Na semana passada, no sábado passado, nós mostramos umas dicas da Bluefit, né, nosso querido patrocinador, os professores ensinando alguns alongamentos aí se você passa muito tempo sentado. Só para a gente terminar essa questão da coluna, doutor, postura certa para dormir? De lado, barriga para cima, de bruço? Olha, hoje eu sempre falo para o meu paciente que existem sim, por exemplo, a postura de lado, com travesseiro no meio das pernas. Isso é muito importante, né? Mas a melhor posição é aquela que o paciente se adapta. Tá. E é muito interessante que a gente olhe para o nosso colchão, né? Isso aqui não tem a ver com marca de colchão, mas sim com a densidade. O colchão ideal é o colchão que faz com que a nossa coluna fique adaptada. Então, a nossa coluna ela tem curvaturas. E a gente precisa de um colchão que tenha uma densidade intermediária, não seja nem tão duro, nem tão mole, para que as nossas curvas elas repousem da maneira que elas são no colchão. Então, a gente pode dormir, sim, de bruços, né, com a barriga para baixo ou de lado, contanto que isso não atrapalhe
que essas curvaturas elas não estejam atrapalhadas por um colchão mais duro ou Então, por um travesseiro mais duro. aquela história de dormir no chão faz bem, não é bem Não é assim. verdade. Ah, não é bem assim. Tá. Bom, a gente vai fazer uma paradinha, mas antes eu quero dar um toque para você que está precisando de um shampoo, está precisando de repente de uma maquiagem, de um remédio, de um manipulado, está precisando de alguma coisa. A gente tem aqui a Bela Flora. Bela Flora, nosso querido parceiro Paulo, que está sempre com a gente aqui na Voz da Gente. Tá aqui o WhatsApp da Bela Flora. Liga lá, eu digo todo sábado, chora em desconto que o Paulo entrega o desconto para você. Tem tudo o que você precisa. Tem remédio, tem homeopatia, tem produto de maquiagem, tem produto de beleza, tem tudo para você, para sua família. Então liga lá, tem um serviço de disque entrega. O Paulo vai entregar tudo na porta da sua casa, tá? Bela Flora, é tudo de bom. A gente adora e adora o coração dessa família da Bela Flora também. Aliás, deixa eu comentar uma coisa com vocês, que eu não comentei no começo do programa, eu esqueci. Tem dia 12, Dia das Crianças, né? Agora, dia 12 de outubro, a Bela Flora está doando de presente para você doando não, vai ser um sorteio, tá? Um sorteio de uma bike infantil. Então, aquele esquema, todas as regras vão estar no nosso Instagram, A Voz da Gente, Bela Flora, tem que seguir, curtir, compartilhar o podcast também, o podcast nosso. Você sabe que a gente está fazendo pelo YouTube e pela TV também o programa. Então, tem todas as regrinhas lá para faturar uma bike de presente no Dia das Crianças, tá bom? Estou esperando vocês. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para falar de uma história de uma guerreira. É uma menina guerreira, a Luísa. A Luísa, ela nasceu, que eu nunca tinha ouvido falar, gente, eu comentei com vocês, com a metade do coração. E a família está com uma campanha... Bom, daqui a pouquinho você vai ver junto comigo. Não sai daí, não. Estamos de volta, A Voz da Gente, aquele programa que eu adoro, todo sabadão, tá pertinho de você, dá licença para entrar na sua casa, conta a sua história, traz o seu problema para a gente, porque a nossa maior satisfação é tentar ajudar de alguma forma, tá? Como vocês já sabem quantas dezenas e dezenas de casos a gente conseguiu resolver, quem sabe a sua história passe aqui também para a gente poder tentar te ajudar. Só deixa eu dar um toque rapidinho desse lugar que eu amo, e vocês sabem que eu amo, principalmente para tomar açaí. Tudo num só lugar, Aquários Open Mall. Se você tem problema, eu quero fazer compra de supermercado, eu quero ir, de repente, tomar um sorvete, eu quero fazer compras, eu quero ir num restaurante, eu quero resolver problema de banco, imobiliária, tem tudo lá. Aquele conceito de espaço, como se fossem aqueles shoppings abertos americanos. Aquários Open Mall, tudo que você precisa num só lugar, está aqui o endereço, vai lá, tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos contar agora a história da pequena Luísa. A Luísa, ela nasceu com metade do coração. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E o pai da Luísa vai contar essa história para a gente agora. Só que o pai da Luísa é o próprio Dr. Fábio. E a gente se comoveu com a história e eu quero saber como é que vocês perceberam esse problema na Luísa? Já foi no pré-natal, doutor? E qual é o nome dessa síndrome ou desse problema? Então, quando a minha esposa engravidou, a gente fez um ultrassom, né? Ainda não era ultrassom morfológico, mas a gente conseguiu, graças a Deus por sermos médicos, né? Então isso facilitou o acesso, que a maioria das pessoas não tem essa facilidade, e a gente fez o primeiro ultrassom dela, um ultrassom com 12 semanas, com um médico que ele era fetólogo, né? Então, nesse ultrassom, ele já percebeu, por incrível que pareça, apesar de ser uma criança de centímetros, né, e com 12 semanas de vida, ele já percebeu que tinha algumas alterações nas câmaras cardíacas da Luísa. Apesar de tão precoce nessa idade, a criança já tem o coração formado. E ele percebeu que alguma coisa estava errada. E aí, ele pediu para que a gente retornasse aí na idade de realizar o eco fetal, no momento em que já daria para realizar esse exame, né, que é um exame também de ultrassom, em que se avalia o coração do bebê a partir das 22 semanas. E quando a gente retornou para fazer esse exame, foi descoberto a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, em que as duas câmaras cardíacas esquerdas da Luísa, elas estão
elas poderiam estar ausentes ou hipoplásicas. No caso da minha filha, o que são hipoplásicas? Muito reduzidas. É como se realmente elas não Como se existissem. fosse um coração pela metade, como Pela eu metade. disse no É exatamente começo. isso. É um coração pela metade. Qual que era a expectativa de vida e com quantos anos a Luísa está hoje? Então, a expectativa de vida, antigamente, até 90% dessas crianças morriam se não fosse feito nada no primeiro mês de vida, né? Ou seja, nascer e no primeiro mês de vida ser submetida a algum tipo de tratamento. É uma doença que não tem cura, infelizmente. O tratamento que a gente tem hoje são cirurgias que são consideradas paliativas, que alteram a estrutura desse coração e do fluxo, né, que chega até esse coração e permitem que a criança, conseguindo se adaptar, sobreviva. Então, os passos para tratamento da condição da Luísa foram muitos, né? Então, ela nasce e os primeiros 6 meses ela se mantém internada no hospital, em regime quase que total, né? Ela não saiu em nenhum momento do hospital, ela ficou internada e a minha esposa junto com ela. Então, hoje a doença não tem cura, mas não é impossível da criança sobreviver. Ela tem vida normal hoje. Vida normal, e a gente sabe, por exemplo, então por isso que esse não tem cura é relativo, né? Para a gente como médico, isso às vezes, até mesmo para a população, né? Pô, não tem cura, e aí ela vai morrer? Então hoje a gente já sabe de histórias de adultos, né, que estão com 30 anos com a doença da Luísa, e era uma doença que não tem cura, e a gente está vendo que hoje as etapas de correção cirúrgica estão permitindo que essas crianças sobrevivam e se tornem adultos. A gente está colocando imagens também do Instagram da Luísa, é bem legal vocês participarem até para tirar dúvidas, se você conhece algum caso, ou de amigos ou familiares, né, que o doutor e a esposa, eles, vamos dizer, são PhDs nesse assunto hoje, na prática, né, e não na teoria, com a querida Luísa. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer um pouco invasiva, eu até peço perdão. Mas qual foi a sua reação ao saber que sua filha iria ter uma vida com metade de um coração? Então foi muito difícil. Eu falo assim, quando a minha esposa não queria nem ver o médico no primeiro diagnóstico, ela não quis retornar de imediato ao médico que deu o diagnóstico, porque ela falou impossível a gente ter um diagnóstico tão precoce, ele mexeu com uma gravidez que a gente esperava. Então a gente saiu, né? A clínica dele fica aqui em São José dos Campos, então ficava numa ruazinha estreita. A gente saiu, tinha um supermercado do lado, a gente tinha parado o carro na frente desse supermercado, e eu lembro que a gente encostou no carro e pareceu que um buraco se abriu no chão. E por alguns minutos, né, a gente quis entrar naquele buraco e não queria sair, né? Só que ao mesmo tempo que o diagnóstico para a gente foi muito difícil, o médico foi muito humano, porque os olhos dele lacrimejavam e ele falou: eu gostaria que vocês voltassem aqui me dando a notícia que eu estava errado. Então, quando a gente percebeu dele isso, a gente tinha certeza absoluta que era aquilo. Essa né? humanidade. Essa humanidade, né? E a Luísa ensinou o que para vocês hoje? Que só por hoje, a cada dia, alguma coisa nesse sentido? Então, a Luísa ensinou que diagnóstico não é evolução, né? Não. Não é sentença, né? Então, a gente sabia que a nossa filha ela poderia morrer a qualquer momento, né? Por causa da gravidade, das etapas que iriam ter que passar. E foram muitos percalços até hoje. A Luísa está com 11 anos, então respondendo. Linda. Então faz 11 anos que a gente luta a favor da vida, né? E contra um diagnóstico. E a Luísa já é uma criança super normal, super ativa, e que tem uma vida que, mesmo com algumas dificuldades, ela tem algumas deficiências, porque teve alguns AVCs, mas é uma criança que tem realmente uma luz diferente. Aquele anjo que Deus colocou na vida de vocês. É por isso que a gente trouxe o Dr. Fábio, sabe? Porque às vezes você está aí lutando contra um diagnóstico, se entregando, perdendo a esperança. Olha aqui, uma esperança única aí que a gente está trazendo para vocês, né? Deixa eu só fazer uma pausa. A gente estava conversando aqui sobre caloria, queimar caloria. Às vezes a pessoa tem preguiça de ir para academia. Você sabe queimar caloria dentro de casa? Olha só, Bluefit. 3 exercícios para você queimar o máximo de calorias. O primeiro é o burpee adaptado, onde nós não vamos ter a flexão de braço. O segundo é pular a corda, a coisa mais básica que você aprende quando é criança.
Caso você não tenha uma corda em casa, você pode imaginar que você está com uma na mão. E o último, não menos importante, o agachamento com salto. Presta atenção bastante na técnica para você não errar na sua casa. Obrigada, pessoal da Bluefit. Por falar assim em Bluefit, queimar caloria, será que ele está queimando caloria pelo Brasil inteiro? Porque ele está gerando bastante aí pelo Brasil inteiro para trazer para a gente as notícias do mundo dos famosos. Books, onde você está dessa vez? Olha, gente, hoje estou aqui com essa dupla, Zé Neto e Cristiano. Eles que completam, são 10 anos de carreira, é isso? De sucesso. De sucesso, né? Porque 15 de carreira, mas olha só que coisa. Agora, você está falando de sucesso, como é que é manter esse sucesso? Porque o difícil é manter, né? Primeiramente, boa noite. Realmente você falou uma coisa que é a mais pura verdade. Fazer sucesso é muito difícil, mas manter é muito pior, porque assim, é muito mais difícil porque a gente tem que continuar agradando o público e assim, não pode cair na mesmice. Então você tem que ir renovando sem sair muito da tua linha ali. Mas graças a Deus a gente caiu na graça do público fazendo as coisas que a gente gosta, né? Sendo autêntico e fazendo o que a gente ama fazer, que é cantar os tipos de música que a gente gosta de ouvir. Então quando você agrada o público com coisas que você gosta, fica mais fácil. A gente, né? Pelo menos eu acho. Teve aquela história que você fez os procedimentos e tal, e você, algumas pessoas falaram, fizeram comparações, você ficou chateado? Cara, assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei, mas eu tenho um complexo com as minhas bochechas são grandes, por mais que isso, seja, tesouro! por mais que eu esteja no peso e tal, mas assim, eu não fiz procedimento, então acho que as pessoas... Você não fez nada? As pessoas interpretaram errado a publicação, não sei, eu acho que não foi legal, porque eu não vi. Eu falei o que eu tinha feito, eu falei assim, cara, eu fiz botox só e passei uns Ultraform, que é pra dar uma melhorada nas rugas, e não fiz harmonização, não fiz nada, é porque eu tô na quaresma de São Miguel, então minha barba tá gigante, o cabelo tá gigante, aí quem já tem a cara larga, cabeçuda assim, aí já complica. Mas assim, eu hoje eu tento ignorar, assim, não levo muito porque se você for levar pro lado assim, puta, tô feio, mas cara, eu casei 3 filhos já, então tem hora que a hora que a autoestima ela dá uma batida, que todo mundo tem um dia de ter com a autoestima baixa. Falam, não é verdade? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que é aquele negócio, se apelar fica pior. Eu acho que o negócio é entrar na brincadeira, zoar mesmo e tal, porque já o povo esquece e tal, mas se você vai, não, porque eu não gosto disso, rapaz, eu tenho umas coisas que eu não gosto também, mas os outros falam, eu dou risada, o cara nem liga, depois esquece. Mas faz parte. E outra coisa, as comparações com o César Menotti e Fabiano, bicho, são 2 caras que eu sou fãzaço. Que assim, eu acho 2 caras bonitos e 2 caras que, principalmente a beleza interna deles exalam pra fora. Então, pra mim é uma honra. Eu já falei isso várias vezes. Falei, cara, posso chamar, pra mim é uma honra. Queria cantar metade que os 2 cantam, só isso. Tá vendo? É verdade. Queridos, olha, muito obrigado. E você tá bem? Obrigado, tô ótimo, graças a Deus, né? Trabalhando bastante, aproveitando a família. Bem de saúde, tudo. Bem de saúde agora, graças a Deus, mais do que nunca. Feliz demais, acho que estamos vivendo o melhor momento, tanto profissional, pessoal, espiritual, enfim. É isso aí. Estamos na melhor fase. Zé Neto e Cristiano, obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigada, meu querido. Bora lá voltar a falar dessa linda e guerreira Luísa, que eu quero conhecer, doutor. Adoro aprender com esses anjos que Deus coloca aí. E o senhor, a sua esposa, a sua família estão numa campanha bem forte aí, né? Então, Não só para divulgar esse problema, para que as pessoas saibam. inicialmente, quando a Luísa teve problema, a gente criou um Instagram para ela, até porque minha esposa, como ela é pediatra, ela sempre tem muito receio com questão de exposição, né? Mas no início a gente criou um Instagram para a Luísa para pedir orações, né? Para que tudo desse certo, para que as coisas se encaminhassem. Foi uma luta para que a gente conseguisse realizar a cirurgia em um centro de referência, com alguém que tivesse capacidade de realmente trazer para a nossa filha o melhor resultado. E depois disso, esse Instagram ele virou realmente um Instagram de conscientização, né? Em que a gente acaba conscientizando em vários momentos, né? E mostrando um pouco da trajetória da Luísa. E a gente recebe mensagens de pais e mães de todo o país. Sempre tem alguém atrás de como é que a gente conseguiu chegar até um centro de referência, quais os passos que a gente seguiu. E isso, a gente fala que a Luísa vai deixando, né? Ela vai deixando um legadozinho, né, aos poucos, né? Então a gente consegue hoje, através da história
história da Luísa ajudar muitas famílias, né? Seja orientando, seja através do exemplo mesmo vivo, né, da Luísa, né? Da nossa determinação, né? Insistir, né? Porque chegaram a orientar a gente a abortar. A minha esposa fazia residência médica em pediatria e falaram, olha, é uma condição que é muito grave e hoje a gente consegue jurisprudência para que vocês realizem um aborto, né? E a gente em nenhum momento pensou nisso, nunca, nem passou pela nossa cabeça, e a Luísa é a prova mais viva de que diagnóstico não é sentença. E a gente sabe por quê? Porque a luz também e a confiança que o Senhor passa é incrível. Que Deus ilumine o caminho de vocês, que Deus proteja essa criança que é um anjo. Muito obrigada por conhecer essa história. Faço questão de conhecer a Luísa pessoalmente e trazê-la também no programa para mostrar o que é a coragem de viver. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Gente, todos por Luísa no Instagram. Vamos seguir, tá? Vamos seguir todo mundo. E não se esqueçam, tem sorteio do Dia das Crianças. Sábado que vem a gente está junto novamente aqui com outras histórias, com outros casos. Vamos ver se o Zico vai ajudar aí esse flamenguista hoje do Rio de Janeiro também. Beijo no coração. Tchau, tchau.